E aí galera, olha quem tá de volta, nós! Após um tempo sumidos. E no vídeo de hoje a gente vai responder várias das perguntas que o pessoal veio mandando ao longo desses meses. E... desde que a gente chegou aqui, desde que a gente fez os vídeos falando sobre o USMLE, quase todos os dias a gente recebe uma mensagem, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook de alguém, querendo saber, tirar algumas dúvidas, perguntar sobre visto e outras coisas que a gente vai falar aqui. E mais do que isso, só realmente falando que tem se inspirado na gente, e a gente fica muito feliz com todo esse carinho, toda essa... É muito legal. Hoje eu respondi umas 5 pessoas. Então... mas é muito legal, a gente gosta muito. Primeira coisa desse vídeo é agradecer a todos vocês que seguem a gente aqui, que procuram pela gente. A gente espera estar contribuindo e ajudando. E espero ajudar mais com esse vídeo. Isso aí. Então, vamos ao assunto do vídeo. Antes de começar, o que tem que fazer? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Beleza, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa coisa aqui que é pouco importante nas nossas vidas hoje em dia. Então beleza, olha só. A primeira pergunta é: quais são os tipos de visto e como consegui-los? Essa é a pergunta que a gente responde quase todo dia, de quase todo mundo que nos procura. Então existem 2 tipos de visto: visto J1 e visto H1B. Visto J1 é o visto que a maioria dos imigrantes usa aqui nos programas de residência, porque é um visto menos trabalhoso de conseguir. O problema do visto J1 é ser um visto temporário. É um visto extensível até 7 anos, e a grande questão com o visto J1 é que quando você termina o seu prazo do visto, você é obrigado, por documentação que você assina antes de tirar o visto, a retornar para o seu país de origem e ficar lá por no mínimo 2 anos atuando antes de trocar o seu visto nos Estados Unidos. Então é um visto limitante, mas é o nosso visto e é o visto da maioria dos residentes estrangeiros aqui. O outro visto, o visto H1B, é diferente porque é um visto definitivo. Quando você tem o H1B, você está autorizado a aplicar para um Green Card. Então muda toda a situação. E o que acontece é que você pode sim conseguir o seu visto H1B. Basta que você troque de visto quando você terminar a sua residência, que é patrocinada pelo visto J1, e conseguir um emprego que patrocine o seu visto H1B. O que acontece que faz a intermediação entre um visto e outro é algo que se chama waiver. Então é isso que os estrangeiros que estão aqui fazendo residência e querem continuar aqui trabalhando após a residência buscam. Você busca um emprego que te patrocine um waiver, que é a transição do visto J1 para o visto H1B, e depois que você tiver o H1B na sua mão, aí você pode aplicar para o Green Card. O hospital basicamente vai ter que justificar o motivo de você ter que ficar no país. Isso. Então, na verdade, eles vão ter que justificar a real necessidade que eles têm de ter você lá com ele. Muitos estrangeiros estão aqui pelo visto J1, a gente tem vários colegas que já estão terminando a residência, estão buscando empregos, e os empregos fornecem um waiver dependendo, de onde você está indo, e é questão de tempo para que você troque de visto. É trabalhoso, mas se você tá nesse barco aqui chamado USMLE, você tá preparado para trabalho. E depende também da sua especialidade. Se você for, por exemplo, um neurologista, eles precisam muito de neurologista aqui, até porque a população vai ficando mais velha e tudo mais. Mas se você for um radiologista, não tem como o hospital justificar que eles precisam de você aqui, se você for da parte de diagnóstica, sendo que você pode ler exames do Brasil, por exemplo. Então é um pouco mais difícil. Então, em resumo, na maioria das vezes você vai tirar o visto J1, pode ficar no país até 7 anos. Depois de 7 anos tem que voltar para o Brasil e ficar 2 anos trabalhando lá, para depois aplicar para o H1, ou você conseguir um waiver, dependendo do hospital que você conseguir para te patrocinar, Segunda, você pode aplicar para mais de uma especialidade? Essa pergunta eu respondi hoje até. E sim, você pode aplicar para mais de uma especialidade, inclusive no mesmo hospital. Por exemplo, no nosso hospital, se você quiser aplicar para clínica médica, internal medicine e cirurgia e psiquiatria, só tem essas 3 especialidades, você pode aplicar para as 3, não tem problema. Beleza, terceira pergunta: quanto gasta todo esse processo?
Ó, é muito dinheiro. Ainda mais com dólar. Quando a gente fez o dólar tava R$3 um pouquinho, né? 3,10, 3,20. Agora tá 4,10, 4 por aí. Então, algumas coisas que você tem que ter em mente é que a primeira prova, $1.000, segunda prova, $1.000, terceira prova, $1.500, passagens para os Estados Unidos para fazer a terceira prova, para fazer o observership, né? Mais o que? Entrevista. As entrevistas que você vai ter que aplicar. A própria aplicação, eu fui aplicar para 130 programas, saiu $2.000 e poucos. Então a própria aplicação é muito cara. Eu me lembro que nós, o ano passado, aplicamos para cerca de 120, 130 programas e nós pagamos aproximadamente R$9.500 e o dólar tava 3 e alguma coisa. Então só de aplicação você vai gastar, né, aplicando, dando esse tiro grande que a gente acaba dando como estrangeiro, não tem jeito. Para cada step você vai pagar o U-Word de cada step, você tem um material de estudo, isso é o mínimozão mesmo. Mas aí a maioria das pessoas fazem o curso do Kaplan ou o curso do DIT, que é mais uma grana boa. Tem gente que não tem contatos para conseguir observership, aí tem que pagar os observerships, que é mais uma grana boa. Mas quanto a gente gastou mais ou menos por pessoa foi em torno de 20 mil, né? É mais ou menos isso. Então com dólar R$4 vai dar uns R$80 mil aí. O observership é uma parte muito cara, porque você tem que ficar aqui se bancando por 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E as entrevistas também, porque você fica de um lado para o outro nos Estados Unidos. Então é muito dinheiro. Mas como É isso sem contar a nossa mudança, né, pra cá. Não, porque, bicho, aí quando você, beleza, deu um match, meu irmão, se prepara. O próprio visto, como a gente estava falando antes, é uma parte muito cara, porque tudo você paga, todas as taxas, é você que paga, não tem essa, né, que, igual eu falei, quando eu li que o SFMG patrocina o visto, eu achei que as taxas de visto fossem ser pagas pelo SFMG. E tudo é em dólar. Tudo é $200, $100. Então, quando você vê, você não consegue mais fazer a conta. É muito difícil fazer a conta, porque é muita coisa. E como o Igor falou, depende do que você faz. Mas eu diria que é uma média... assim, uma média, uns 20 mil. Uns $20 mil. Por pessoa. Vamos ver isso aqui. Próxima pergunta. Quão avançado precisa ser seu inglês para você vir pra cá? Deixa eu pensar. Ó, pra fazer as provas, na minha opinião, não precisa ser tão avançado assim, porque você não tem que falar, você tem que saber inglês. Você tem que entender o que você está lendo e você tem que saber escolher a resposta certa. Então, para leitura, respondendo a pergunta, para as provas, um nível básico de inglês, eu diria. Não precisa de nada avançado. Aí, o que acontece? Tem a prova, o Step 2 CS, né, que é o Clinical Skills, que aí é uma prova que você tem que interagir com o paciente. Aí é um pouquinho mais difícil, mas também não é nada de outro mundo não, cara. E você vai fazer um curso... tem que fazer. Tem que ter mais esse curso nos gastos. Mais $1.500. Que tem que fazer, gente. Independente de qual empresa você escolha para fazer o treinamento, como a gente falou isso já no vídeo, né, falando sobre os steps, tem que fazer o treinamento. E no treinamento você vai treinar muito essa interação. E mesmo assim, recentemente eu estava conversando com algumas pessoas que falaram que não passaram no CS. Uma porque acha que o inglês não foi suficiente, assim, que travou na hora de fazer o encontro lá com o paciente. E o outro porque foi realmente questão de tempo para fazer o prontuário depois. Então, é uma soma, é muito difícil, não sei. E olha só, às vezes a gente fica muito preocupado com sotaque, principalmente uma coisa que eu reparava é que a gente que é de uma cidade tipo Vitória, não é uma cidade grande, né? Vitorinha.
Então em Vitória é muito difícil a gente ouvir sotaques diferentes. Então qualquer sotaquezinho você já acha esquisito lá. Quando eu fui morar no Rio, eu já percebi que tipo, ninguém tava nem aí pra sotaque. E nos Estados Unidos inteiro, cara, ninguém tá nem aí pra esse sotaque. Porque, cara, 50% das pessoas são de fora. Então, sério, sotaque, você tem que... A outra pessoa tem que entender o que você tá falando. Isso é o suficiente. Então, assim, você vai ter que treinar pra entrevista, treinar para Step 2 CS, e mesmo assim, se você nunca morou nos Estados Unidos, quando você chegar aqui para começar a sua residência, é muito difícil, cara. Pelo menos para mim foi. Aí eu sou muito exigente comigo mesmo. Então, como eu percebia que o que eu queria dizer estava muito diferente do que eu diria em português, né? Em termos técnicos, em várias. Né? Não sei falar nem português, né? Não sei falar nem português, eu queria falar inglês. O negócio tá embaralhando aqui, o negócio tá tenso. Não, mas respondendo a pergunta, eu acho que para as provas escritas o nível é um nível básico. Acho que pro CS é um nível médio, se você fizer um bom treinamento. Não precisa ser avançado, não. Se você tiver um bom treinamento, você vai passar, porque é a prova, gente. Você treina o que vai cair na prova, vai lá e faz. Exatamente. Para as entrevistas, eu acho que é importante você ter um bom nível de inglês, porque na entrevista você está se vendendo, né? Então você tem que saber conversar mesmo. E na entrevista já não é mais... A entrevista não é nada médico. A entrevista é totalmente algo pessoal. É um entrevistador ali com você te fazendo perguntas corriqueiras. Ninguém quer saber nada de medicina. Vida, coisas de seus hobbies, essas coisas. Então ali você precisa ter um pouco melhor. O nível de inglês tem que ser um pouco mais avançado. Que é uma coisa que você treina durante o Observership. Se você fizer Observers ou Clerkships aqui, dá pra treinar bastante. Mas treinar. Eu achei que a gente tava bem preparado pra entrevista, assim. Pra entrevista em termos foi de inglês, tranquilo. de nível de inglês. Só que pra começar a residência, você tem que ligar pra família pra explicar casos, ligar pra... Cara, mas quando você vai conversar com as pessoas que vieram do Brasil ou de outros países, né, e entraram nesse mundo do inglês todos os dias, como a gente recentemente... É difícil pra todo mundo. Não, eu tô falando isso porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Não é pra você achar que é só com você. E eu lembro um colega nosso que falou pra mim um dia antes da residência começar. Ele falou, Natália, não busca querer e melhorar o seu inglês hoje, um dia antes da residência, porque você não vai conseguir. Só tem um jeito de melhorar seu inglês. Indo lá todos os dias, errando, não entendendo o que alguém tá falando com você, o staff vai falar, você não vai entender, você vai pedir pro seu colega te explicar de novo. Então, isso aí que já é um nível... Então, rapidão, aproveitar esse gancho aí, vou passar para outra pergunta aqui, que é: como foi a recepção de vocês no programa? Então, ela tá falando aí que o staff vai te perguntar as coisas que você não vai entender. E cara, uma coisa que, pelo menos no nosso programa, eu percebi, comigo pelo menos, todos os residentes, os staffs, todo mundo foi muito paciente, cara, comigo, assim. No começo eu perdia muitas coisas, eles pediam pra fazer uma coisa, eu não entendia direito e fazia outra coisa, e... Especialmente no telefone. Gente, telefone é um negócio que não é de Deus. Você pegar o telefone pra falar com outro staff, que também tem um sotaque diferente, que não é um inglês normal, o cara vai falar com você no telefone, você vai entender nada. Você não vai entender nada. É uma situação muito frustrante, assim, quando você passa por isso. Mas só tem um jeito, é perguntando, não entendi, será que você pode falar de novo? E aí você vai pegando e você vai entendendo, e todos até agora com muita paciência. Muita paciência. Eu cheguei a pensar assim, cara, por que eles chamariam alguém de fora, cara? Se eu fosse o Program Director, eu não ia querer uma pessoa como eu era na minha primeira semana no meu programa, entendeu? Porque é muito difícil, cara, é muito mesmo. Eu não tava esperando que fosse ser tão difícil assim. Então, galera, o vídeo ficou muito grande, a gente teve que dividir em duas partes. Então esse de hoje fica por aqui. O próximo vai vir com mais um monte de perguntas e respostas. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. E até a próxima. Falou!